Nós vamos falar nesta noite alguns minutos sobre a temática do nosso culto, né, que é oração. A cada dia nós temos observado que muitas pessoas têm deixado de orar, né? Muitos crentes têm deixado de orar. E isso é algo rotineiro. Você pode até observar na sua própria vida. A nossa vida está a uma correria total que às vezes pode ser que você se esqueça de orar quando acorda. Nós vimos, por exemplo, no domingo, no Salmo de número 3, que Davi orava pela manhã, logo pela manhã cedo, né? E aí, às vezes a gente já se levanta pulando, né? Às vezes porque o colégio começa às 7 horas e você acordou 6h50, né? Só dá tempo de escovar o dente e correr para o colégio, ou para o seu trabalho, ou para uma outra atividade. Mas o que tem acontecido é a ausência de oração no povo de Deus. Nós, como servos do Senhor, precisamos dar a significância correta à oração. Eu sei que eu também, assim como vocês, tenho falhado muitas vezes em orar, mas a cada dia nós precisamos deixar para trás todo o embaraço que pode estar nos impedindo de vivermos uma vida de oração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4, diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus lhe disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dai-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor venha aplicar a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quem deve ser o nosso maior exemplo? Jesus Cristo, né? Este deve ser o nosso maior exemplo. Já algumas vezes eu disse para os irmãos que nós não podemos ter como exemplo homens, porque pode ser que venha a nos decepcionar. Pode ser que você esteja colocando a sua confiança ou querendo seguir os passos de alguém que é como você, sensível ao pecado que pode vir a cair. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a vida do Senhor Jesus Cristo, nela nós tiramos todos os exemplos necessários para a nossa vida. E o exemplo que eu queria citar nesta noite, deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é que a sua vida foi uma vida de oração. E como a vida dele foi de oração, a nossa vida também precisa ser uma vida de oração. Quando nós olhamos para Lucas 3, a partir do versículo 21, nós vemos ali que Jesus começa o seu ministério em oração. Ele começa até a pensar em chamar os seus discípulos e gasta ali uma noite inteira de oração para que Deus o abençoasse. E aí a gente fica pensando, mas por que Jesus faria isso? Se Jesus é Deus, por que ele fazia isso? Ele o fez porque a Bíblia nos mostra que ele deixou um exemplo a ser seguido. Nós precisamos, irmãos, imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua todo o seu ministério, quando você lê Mateus, Marcos,
Lucas e João, com uma vida de oração. O Senhor, algumas vezes, se retirando do meio da multidão para orar, do meio dos seus discípulos, às vezes chamando alguns dos discípulos em particular, 3, quase todas as vezes, ou 4, para se retirar dali para fazerem alguma oração. E nós observamos em Mateus 26 que ele termina também o seu ministério orando ao Senhor. Então, as coisas aconteciam debaixo das orações do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos fazer isso também hoje. Hoje as pessoas até pensam assim, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus quer o melhor para o seu povo, então eu não preciso orar. Então eu não vou orar. Mas o que nós encontramos nas páginas da palavra de Deus é uma coisa totalmente diferente do que este pensamento. A Bíblia diz e nos mostra que Deus age, que Deus intervém na história através das nossas orações. Deus deixou a nossa oração para intervir na história deste povo, ou de todos os povos. Quando você olha, por exemplo, o Velho Testamento, quantas vezes pessoas se levantaram para orar por outras pessoas? Nós vemos, por exemplo, Abraão orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor pelo seu primo. Nós vemos, por exemplo, Moisés, Deus irado com o seu povo, e Moisés intercedendo ao Senhor, suplicando ao Senhor para que ele não exterminasse o seu povo. Então nós vemos que as orações, elas devem fazer parte de nossas vidas. Mas eu gostaria de mostrar também nesta noite, e pedir que os irmãos possam abrir as suas Bíblias no livro de Atos, que nós vamos ler alguns versículos, que a oração, ela faz parte também da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa se reunir para orar ao Senhor. Pastor José Wellington Cartacho foi meu pastor durante 6 anos. Ele sempre, quando ia pregar no nosso culto de oração, ou quando eu assistia o culto de oração na Igreja da Graça, ele sempre dizia, olha, é aqui, na quarta-feira, que nós vemos o fervor da igreja. Nós vemos os irmãos que estão em constante oração pelo Senhor, em oração pela igreja, para que o Senhor possa abençoar. É neste culto. E aí ele, numa das suas mensagens, diz, olha, Satanás tem tirado o foco de muitos crentes do culto de quarta-feira. Alguns vão dizer assim, mas é porque não tem música direito, os músicos não vão, então eu não vou no culto de oração, não vai ter músico. Ou então, não é o pastor, algumas igrejas não é o pastor presidente que prega nas quartas-feiras. Não é o pastor, vai ser um outro irmão, então eu não vou no culto de quarta-feira. Então, colocam muitas desculpas de estarem participando em um culto que nós, observando aqui no livro de Atos, nós vemos que Deus responde às orações do seu povo. Ainda mais quando todo o povo, quando toda a congregação começa a orar pelo mesmo ideal. Eu não sei se você se isso já aconteceu com você, mas quando nós nos juntamos para orar por um pedido, parece que as coisas dão mais certo, mais rápido. Não sei se você sabe, mas comigo é assim. Às vezes, quando a gente não quer, às vezes por vergonha ou com medo de expor alguma área das nossas vidas, a gente não pede, parece que se demora tanto aquele problema a ser resolvido, mas quando nós colocamos diante da congregação e a congregação ora ao Senhor, nós vemos a mão do Senhor se levantando e ajudando naquilo que nós estamos precisando. A primeira referência está em Atos 1 e versículo 14, que diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, Atos capítulo 1 fala sobre a ida do Senhor Jesus Cristo, e ele dizendo, olha, vocês precisam ir a Jerusalém, porque depois que eu for,
eu vou enviar o consolo, o consolador que estará com vocês para todo sempre. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estavam esperando esses dias acontecerem, eles estavam unânimes em oração, junto com todos, com mulheres e com os irmãos do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a oração no início da igreja era unânime. Todos estavam participando das orações. Eu não sei se você já marcou quantos minutos você ora. Eu me lembro que quando eu era pequeno, o papai tinha um tempo de oração. Era uma vez por semana, eu não me lembro qual era o dia da semana, mas era de noite. E eu me lembro que ele entrava no quarto e ele dizia, olha, eu não quero que me chame para nada. E aí ele dizia assim, ó, se acontecer alguma coisa, espera eu sair e aí a gente vai resolver. E ele ficava naquele período de mais ou menos 1 hora de oração. Eu não sei se você já orou por 1 hora, não sei se você já orou por meia hora, não sei se você já orou 5 minutos, mas a igreja primitiva, o começo da igreja, eles estavam unânimes em oração. Também, em Atos, ainda o capítulo 1 e o versículo 24, diz assim, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Nós vemos, por exemplo, que na primeira oportunidade que eles precisavam decidir alguma coisa, o que eles fizeram? Buscaram o Senhor em oração. Todos eles, todos que estavam ali. Então, quando nós temos algo a ser resolvido, a primeira coisa que nós devemos fazer, e que nem sempre fazemos, é buscar o socorro que vem do alto. Em Atos 2:42, que é um versículo muito conhecido, que diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, os primeiros convertidos, eles começaram a viver unânimes em comunhão, tanto fazendo as suas refeições, quanto também nas suas orações. E quando você observa o início da igreja, você vai ver a importância da oração. Eles passaram por muitas e muitas perseguições, e as orações estavam diariamente sendo feitas pela opressão que eles estavam passando, pelo testemunho, pedindo força e coragem do Senhor para testemunharem do Senhor. E a Bíblia diz que por conta dessas orações, olha o que acontece no versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então a oração ao Senhor, ela é poderosíssima, ao ponto de sinais e prodígios serem feitos através da oração. Então nós vimos aqui que é constantemente. Em Atos capítulo 6, se eu não me engano, versículo 6, há uma oração ali também, para que fosse encontrado pessoas para o diaconato. Homens que conhecessem a palavra de Deus e que foram colocados para administrar muitas pessoas que estavam se convertendo. Então, nós vemos o processo da oração em todos os âmbitos da igreja. Eu não sei se essa semana todos aqui já oraram pelo menos uma vez. Pode ser que não. Pode ser que você ainda não tenha orado nenhuma vez durante essa semana. Mas pode ser que você já tenha orado 20, 30, 40 vezes essa semana. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser constantes em oração e orar por tudo que está nos acontecendo. Em Atos, esse eu gostaria que você abrisse, Atos capítulo 9 e o versículo 40, nós vemos algo extraordinário acontecendo. Olha o que diz no versículo 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou,
Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Então, nós vemos registrado em Atos capítulo 9, do versículo 36 ao 43, a ressurreição de Dorcas. E nós vemos que isso foi feito não pelo poder miraculoso que Pedro tinha, mas através da oração. E a oração, irmãos, do justo, o que a Bíblia diz? Muito pode, né? Muito pode a oração de um justo. E nós vemos que nessas dificuldades e até dificuldade de morte, o Senhor ouviu a oração de Pedro. Eu não sei se você já teve alguma situação extremamente difícil na sua vida e você correu ao Senhor em busca de consolo. E quando você terminou de orar, o consolo chegou ao seu coração. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. Eu estou estudando o Salmo de número 4, que nós vamos falar no domingo. O Salmo de número 4 é um salmo particularmente um dos que eu mais gosto. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha muitas aflições. Eu sempre o que diziam, olha, tu tá preocupado com coisa que não é para te preocupar ainda, né? Tu é muito criança para fazer isso ou para pensar isso. E eu me lembro que eu ficava pensando, e eu me lembro que uma das noites que eu fui dormir pensando sobre a minha salvação. E pensando assim, e se Jesus voltar e os meus pais forem e eu ficar sozinho? E aquilo me deixou extremamente terrível naquela noite. Fiquei chorando, e eu era sonâmbulo, né? A mamãe conta que me acordava de noite, eu não me lembrava de nada, e por conta disso eles tinham uma preocupação muito grande comigo, e medo até de eu fazer algumas coisas que não devia ser feita, sair de casa, acender o fogão. E eu me lembro que nessa noite especial eu não quis preocupar. Eu parei de chorar, e aí chegou a hora da mamãe chegar do colégio, que ela dava aula à noite, e eu fiquei no meu quarto. E aí eu me lembro que eu fui me refugiar na minha irmã, na Esté, minha irmã mais velha. E aí eu disse: Esté, eu estou muito preocupado, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou com uma vontade de chorar muito grande. Eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu vou para o céu. E aí eu me lembro que ela sentou comigo e recitou esse salmo. Ela sabia decorado desde muito pequena. O Salmo de número 4. E aí eu escutei ela falar e depois reli várias vezes este salmo. E este salmo é um conforto para os nossos corações. Abra sua Bíblia, vou já dar um spoiler, né, de domingo de manhã, mas vamos ler o salmo de número 4. O salmo de número 4 é uma oração de Davi, quando Davi está extremamente angustiado. As circunstâncias na vida de Davi sempre foram perturbadoras. Sempre. Você não olha para a vida de Davi uma vida monótona. Sempre foi uma vida perturbada, uma vida de guerras, de batalhas. Mas olha o que Davi escreve. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Então ele está dizendo, ele está fazendo uma afirmação. O Senhor, ele me responde quando eu clamo por ele. Na angústia, me deste alívio. Davi está dizendo, todas as vezes que eu o procurei, que eu orei, pedi ao Senhor, na minha angústia o Senhor me aliviou. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, e ouve, né? Algumas traduções dizem, ouve mais uma vez a minha oração. Filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vexame? Até quando amarão a vaidade, buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Olha a confiança, né? Está dizendo, para aqueles que estavam afrontando ele, está dizendo, olha, até quando vocês vão viver essa vida?
Vocês não têm Deus, o Deus de vocês não pode ouvir. Mas quando eu falo com o meu Deus, ele me ouve. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E olha o que acontece quando oramos. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Então ele está dizendo, mesmo angustiado, quando eu oro ao Senhor, ele coloca alegria no meu coração. E aí ele termina no versículo 8 dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque somente tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Irmãos, esta é a confiança de quem ora ao Senhor, de quem conhece o poder que contém na palavra de Deus. Eu gostaria de encerrar nesta noite mostrando em Atos capítulo 12 e o versículo 5 que mesmo em perseguições, mesmo em tribulações, a igreja do Senhor Jesus Cristo andava unânime em oração. Olha o que diz o versículo 5. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então a igreja, quando soube que Pedro ficou preso, o que ela fez? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar 5 minutos? Não, não era esse o pensamento deles. Vamos orar até que ele seja solto. Você já está quanto tempo orando por algo a Deus e ele ainda não lhe respondeu? A Bíblia não nos dá data de validade para a oração. A Bíblia diz que nós devemos ser constantes em oração. Se nós queremos, se a gente quer a salvação dos nossos filhos, nós devemos orar pela salvação dos nossos filhos até a última hora. Se nós queremos a salvação do nosso cônjuge, do nosso pai, da nossa mãe, nós devemos fazer isso constantemente até Deus ouvir as nossas orações. O versículo 12, ainda do mesmo capítulo, diz: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Né? Eles nem sabiam que Deus já tinha respondido a oração e eles continuavam orando, né? Para que Pedro fosse liberto. Então, irmãos, a oração ela é importantíssima na nossa vida. Um filho de Deus, alguém que já foi lavado pelo Espírito Santo, alguém que já crê no Senhor Jesus Cristo, deve buscar com todas as suas forças viver uma vida de oração. Nós temos exemplo de pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor e não como esta igreja, né, como o início da igreja, persistiam em oração para alcançar os ideais. Eles não estavam orando para ter riquezas, eles não estavam orando para que a perseguição acabasse, não, eles estavam orando para que Pedro, nesse episódio, fosse solto. E você sabe o que aconteceu quando Pedro foi solto. Quando você lê o contexto, os oficiais, quase todas as prisões diziam: olha, nós vamos soltar, mas vocês devem parar de falar sobre Jesus. E o que acontecia quando eles eram soltos? Eles voltavam a falar do Senhor Jesus Cristo. Né? Uma das coisas que, desde muito pequeno, eu ficava intrigado é quando a professora contava a história do apóstolo Paulo sendo apedrejado, e eu me lembro que ela sempre dizia: olha, ele foi apedrejado, foi jogado fora da cidade, mas quando ele recobrou, ele voltou de novo para pregar, e não deixou de pregar. Né? E aí a gente fica, quando é criança, né, a gente fica pensando: rapaz, se fosse eu não pregava nunca mais, né? Para ser apedrejado de novo. Mas o servo do Senhor é aquele que faz a vontade do Senhor e vive também debaixo da oração. Vamos orar ao Senhor.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos que um dia o Senhor lavou os nossos corações e pedimos que o Senhor possa estar fazendo com que cada irmão que está aqui nesta noite possa lhe buscar constantemente em oração. Que o Senhor possa ensinar todos a viverem, Senhor, uma vida debaixo da tua direção, da tua proteção através das orações. Que o Senhor responda às nossas orações, que o Senhor nos use para o avanço do teu reino, Senhor, neste local. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.